Pyometra canina. Inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho de notificações e compartilhe. O complexo Pyometra é uma das enfermidades que acometem o trato reprodutivo das cadelas e está presente com frequência na clínica de pequenos animais. É caracterizada por ser uma infecção uterina bacteriana com presença de exudato mucopurulento no lúmen uterino. Essa patologia se dá no endométrio, são ações do estrógeno, o aumento da vascularização, edema e crescimento do endométrio, útero e cérvix, a promoção do relaxamento e dilatação da cérvix, o aumento da intensidade de contração do miométrio promovendo drenagem do conteúdo uterino, o efeito bactericida sobre o útero uma vez que aumenta a taxa de migração de neutrófilos para dentro do lúmen uterino. Os estrógenos liberados durante o estro provocam uma hiperplasia do endométrio com o surgimento de criptas, favorecem ainda a formação de receptores endometriais de progesterona, hormônio responsável pela atividade das glândulas uterinas, permitindo a nutrição dos embriões até sua implantação. A fonte de contaminação bacteriana nos casos de Pyometra é a flora vaginal, que atinge o útero por via ascendente. O útero embebido pela progesterona inibe a resposta leucocitária normal à infecção, podendo subsequentemente predispor o órgão à infecção. Ocorre no período diestral, onde há uma combinação dos hormônios femininos, estrógeno e progesterona, e da presença de bactérias. A ação da progesterona, sintetizada e liberada pelo corpo lúteo, é ampliada pela ação do estrógeno e, com as alterações no útero, as bactérias se tornam coadjuvantes do processo. O complexo Pyometra é uma das enfermidades que acometem o trato reprodutivo das cadelas e está presente com frequência na clínica de pequenos animais. É caracterizada por ser uma infecção uterina bacteriana com presença de exudato mucopurulento no lúmen uterino. Essa patologia se dá no endométrio, que sofreu hiperplasia cística em decorrência de uma estimulação prolongada de hormônios. Ocorre no período diestral, onde há uma combinação dos hormônios femininos, estrógeno e progesterona, e da presença de bactérias. A ação da progesterona, sintetizada e liberada pelo corpo lúteo, é ampliada pela ação do estrógeno e, com as alterações no útero, as bactérias se tornam coadjuvantes do processo. O aumento do nível da progesterona estimula o crescimento e a atividade secretora das glândulas endometriais e reduz a atividade miometrial, permitindo o acúmulo de secreções glandulares uterinas. Diminui a circulação uterina, dos sistemas de defesa do útero e das contrações uterinas que, somadas ao fechamento do colo uterino, produzem a retenção de líquido dentro do órgão e a abertura do colo uterino durante o estro, permitindo a entrada de bactérias, tipo uma hiperplasia cística do endométrio. Ausência de inflamação. Ausência de sintomas clínicos exceto por um corrimento vaginal moderado. Tipo 2, hiperplasia cística do endométrio, com infiltrado de células plasmáticas. Doença clínica moderada. Tipo 3, hiperplasia cística do endométrio. Abscessos ao redor das glândulas endometriais. Clinicamente enfermo. Infiltração de PMN no endométrio e talvez no miométrio. Tipo 4, cérvix aberta. Hiperplasia cística do endométrio, fibrose, hipertrofia do miométrio. Cervix fechada, extrema distensão uterina, parede uterina delgada, atrofia endometrial. Clinicamente enfermo. As manifestações clínicas clássicas da Pyometra são poliúria, polidipsia, vômito, diarreia, letargia, desidratação, depressão, anorexia, inapetência e aumento do volume do útero, facilmente palpável. A temperatura corpórea é variável, frequentemente está normal, mas pode apresentar um aumento por causa da infecção bacteriana secundária, septicemia ou toxemia. Quando a cérvix está aberta, a secreção vaginal está sempre presente e varia de sanguinolenta a mucopurulenta. Quando a cérvix está fechada, não ocorre nenhuma secreção e o útero fica grande e pode causar distensão abdominal. A consequência de uma Pyometra de cérvix fechada é septicemia, pois acumula grande quantidade de pus dentro da luz uterina e tende a tornar os animais mais deprimidos e intoxicados. Em caso de septicemia ou toxemia, as principais manifestações são taquicardia, preenchimento capilar prolongado, pulso femoral fraco e temperatura retal reduzida. O diagnóstico de Pyometra se dá com base na anamnese, exame físico e exames complementares como exames laboratoriais, radiográficos, ultrassonográficos. Atualmente, o uso do exame radiográfico não é utilizado com frequência. A suspeita deve ser considerada para qualquer cadela não castrada com
Manifestações clínicas durante ou imediatamente após o estro, independente da faixa etária no exame físico, é comum encontrarmos manifestações tais como descarga vulvo-vaginal muco-purulenta, aumento do diâmetro do útero através da palpação abdominal, sensibilidade abdominal, desidratação e depressão do animal. Em casos mais severos, podemos diagnosticar animais moribundos em choque hipotérmicos. As principais aplicações do exame radiográfico simples na avaliação de doenças uterinas são a confirmação de que uma formação abdominal palpável é consistente com o útero aumentado ou a identificação de aumento uterino em uma cadela difícil de ser palpada. A ultrassonografia tem sido cada vez mais utilizada como método auxiliar de diagnóstico de diversas doenças, alterações de estruturas e auxiliar a outros métodos de diagnóstico como biopsias guiadas, cistocentese e etc. A piometra pode ser tratada por terapia cirúrgica ou por terapia médica, mas a escolha do tratamento depende da gravidade do quadro clínico do animal e outros fatores descritos abaixo. Os objetivos do tratamento clínico em casos de piometra são a redução das concentrações de progesterona, a eliminação das bactérias e a abertura da cérvix, ou seja, resolver a moléstia clínica nas fêmeas afetadas e depois preservar a sua capacidade reprodutiva. Outra possibilidade é a retirada do útero afetado com seu conteúdo, a histerectomia, mas a cirurgia mais indicada para o tratamento da piometra é a ovário-histerectomia.